Oi gente, eu sou a Paty e hoje vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de maio. Eu comecei o mês lendo O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Nesse livro nós temos um grupo de jovens que deixam o Paraná para ir morar no Rio de Janeiro, em Copacabana, e eles começam a se virar para pagar o aluguel e a faculdade. O Dante é o protagonista do livro e ele descobre que faz 6 meses que eles estão devendo o aluguel do apartamento. O Leitão, que ficou responsável de pagar o aluguel, gastou todo o dinheiro com uma prostituta. Então, para conseguir esse dinheiro, eles acabam entrando em um negócio que faz jantares secretos. Só que esse tal do Leitão faz outra burrada e coloca no cardápio deles carne humana. Mas daí o que era para ser uma brincadeira acaba se tornando a solução dos problemas deles, porque aparecem pessoas dispostas a pagarem muito caro por esse jantar. Então eles acabam decidindo seguir em frente com essa ideia e vocês não imaginam na enrascada que eles acabam se metendo. Os livros do Rafael são thrillers fascinantes e ele continua escrevendo personagens que são pessoas horríveis ou fazem coisas horríveis. Não são personagens para o leitor se identificar e se conectar, são personagens para serem odiados mesmo. E aqui os personagens são desenvolvidos naquela questão de até onde a pessoa vai ou é capaz de fazer por dinheiro, mostrando o seu pior lado, e isso é muito perturbador. Além do livro ter aquela agonia de que nada dá certo e que eles estão cavando a própria cova por causa das coisas que eles acabam se metendo, o livro também é muito pesado e nojento. O livro também tem muitas discussões sobre a questão da carne e o procedimento dela até chegar no prato da pessoa. É claro que eles estão lidando com carne humana aqui, mas isso levanta várias questões sobre o consumo de carne animal. E isso acaba sendo bem interessante e discutido o tempo todo. Porém, tem uma coisa que não me fez gostar tanto do livro como eu pensei que gostaria, que é o fato do plot twist do livro ser muito previsível. Quando faltavam umas 100 páginas para terminar o livro, eu adivinhei o final dele. E foi muito fácil de perceber naquela parte da história. E isso acabou atrapalhando muito a minha leitura, porque depois disso eu só fiquei preocupada em terminar o livro para saber se eu estava certa ou não. E daí as coisas que aconteciam só confirmavam as minhas suspeitas e pareceu que eu não aproveitei tanto o livro como era para ser aproveitado, e isso acabou me decepcionando bastante. Agora sim, eu li todos os livros do Rafael Montes e o meu livro favorito continua sendo Suicidas, porque foi o livro que mais me surpreendeu do início ao fim. Mas o livro é muito bom e eu espero que essa experiência com o final tenha sido diferente para vocês, porque eu acho que a leitura teria sido bem mais legal. E depois eu ainda tava naquela vibe de ler thrillers, então eu peguei No Escuro, da Elizabeth Haynes. Nesse livro nós temos a Catherine, que tem transtorno obsessivo compulsivo, então ela verifica as portas de casa, as janelas várias vezes, e ela faz várias sequências dessas verificações quando chega em casa e antes de dormir também. E ela também é uma pessoa muito insegura, que vive com medo, e ela é assim porque 4 anos atrás ela teve uma experiência horrível com um namorado que era controlador. Ele traumatizou a vida dela, ela até foi encontrada quase morta dentro de casa, então ele foi preso. E o livro vai alternando entre o passado e o presente dessa personagem, nos mostrando aos poucos o que aconteceu com ela. E ao mesmo tempo nós vemos também como ela vai lidando para tentar ter uma vida normal depois disso. Eu desencalhei esse livro da minha estante porque fazia muito tempo que ele estava aqui e ele acabou sendo um dos melhores thrillers que eu já li. Ele até chega a ser muito assustador durante a leitura quando você se coloca no lugar da personagem. Eu gostei muito de como a história foi construída, onde aos poucos as coisas vão sendo reveladas, e o melhor de tudo é que a narrativa é um pouco duvidosa. Tanto no passado como no presente, a personagem sofre muito com o fato das pessoas não acreditarem nela. No passado foi assim porque o namorado dela era um policial e ele era lindo e perfeito aos olhos das amigas dela, então ninguém acreditava quando ela falava que tinha algo de errado com ele. E no presente, nós leitores meio que acabamos desconfiando dela quando algumas coisas começam a acontecer, porque é uma personagem com muitos problemas, que tem um psicológico muito abalado. Então a forma de como isso foi trabalhado na história e mexe com nós leitores foi sensacional. Com certeza é um livro que te envolve bastante durante a leitura e eu gostei muito de ter lido ele.
Eu também li Fera, da Bri Spengler, que é um romance jovem adulto, e ele tem esse título porque o protagonista do livro é um garoto de 15 anos que tem uma aparência um pouco incomum para a idade dele. Ele é um garoto muito grande, muito peludo, então ele recebeu esse apelido de Fera. E um dia ele acaba conhecendo uma garota muito bonita, muito inteligente, e algo a mais surge dessa amizade. Porém, quando ele descobre que ela é uma garota transgênero, isso abala tudo e o livro começa a ser trabalhado em cima disso. Eu gostei muito do livro, ele engana muito porque todo mundo imagina uma releitura da Bela e a Fera, mas o livro tem muitas camadas que vão sendo trabalhadas durante a história. Eu não vou falar mais porque já tem resenha aqui no canal desse livro, o vídeo vai estar nos cards se você quiser saber mais sobre a história. O próximo livro é Insurgente, da Veronica Roth, que é a continuação de Divergente. Eu gostei muito desse segundo livro também, gostei principalmente do fato dele mostrar melhor as outras facções, enquanto que no primeiro livro a gente ficava somente com a Audácia. Então a autora conseguiu abranger mais coisas dessa distopia, no qual eu estava muito interessada. E nesse livro também nós temos um núcleo de personagens mais variados entre as facções e eu gostei muito de conhecer eles. O livro se volta muito aos conflitos internos da atriz depois dos acontecimentos do primeiro livro. E eu acho que isso me deixou bem próximo da personagem, eu consegui sentir aquela dor, aquela culpa que ela sente. Eu também gostei muito da Cristina nesse livro, ela é uma personagem secundária bem cativante, então eu gosto muito de personagens assim. O romance continua sendo a coisa mais fraca da história pra mim, nesse segundo livro parece que você acredita menos no amor deles. Eu acho que não tem muito o que falar porque é uma continuação de história, mas eu posso dizer que o livro continua com muita ação e o final tem aquela revelação bombástica e é uma coisa que muda tudo e você fica, meu Deus, que coisa mais doida. E agora falta eu ler o último livro da trilogia, que é muito polêmico, muitos fãs odiaram, então vamos ver como vai ser. Eu também li O Menino no Alto da Montanha, do John Boyne. Aqui temos um menino que mora em Paris, o nome dele é Pierrot e ele ficou órfão aos 8 anos. Então ele passa a morar com a sua tia num casarão no alto das montanhas alemãs, no qual ela é governanta dessa casa. E esse casarão, gente, é a casa do Hitler. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial e o Pierrot então começa a fazer parte da juventude hitlerista. Esse livro me surpreendeu muito porque ele foi totalmente diferente do que eu estava esperando. Primeiro porque eu pensei que o Hitler só seria mencionado durante a história, mas ele é um personagem do livro. E eu não esperava isso e acabou sendo impressionante termos um protagonista tão próximo assim do Hitler durante a guerra. Outra coisa que me pegou de surpresa é que o ponto de vista que nós temos nesse livro sobre a guerra é de uma criança que era inocente e gentil e acaba sendo corrompida pelo poder. Ao contrário do menino do pijama listrado, onde o Bruno não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, aqui o Pierrot sabe de tudo. Ele acaba sendo criado dentro da ideologia nazista e o Hitler se torna uma grande referência para ele. E eu, que estava esperando outra história de guerra com uma criança fofa e inocente, me peguei odiando o personagem e vendo as coisas acontecendo de uma forma muito perturbadora. Às vezes você chega até a duvidar se ele realmente entende os planos do Hitler. E tem uma parte do livro onde uma pessoa fala pro Pierrot jamais tentar se convencer de que ele não sabia de tudo, que isso seria o pior crime porque nunca haveria perdão para todos eles que estavam envolvidos. Então, gente, esse livro é incrível, é uma leitura muito válida e foi outro livro do autor que eu acabei gostando bastante. Depois eu li Só os Animais Salvam, da Kerwin Dove, que é um livro lançamento da Dark Side. Esse é um livro de contos onde nós temos 10 histórias narradas por almas de animais. São 10 animais diferentes em 10 lugares diferentes do mundo e as histórias se passam durante algum conflito humano. Eles contam um pouco sobre a sua vida, mas também contam como eles morreram. Então não fique esperando um livro bem fofinho, porque as histórias têm finais tristes que esmagam seu coração. Eu gostei muito do livro. Tem resenha dele aqui no canal, então não deixem de conferir, porque lá eu falei das histórias que eu mais gostei. Eu também li em maio O Jardim Secreto, da Frances Burnett. Esse é um clássico infantil da literatura inglesa e eu li ele para o projeto do Clássico Tube, que se você ainda não está participando, o grupo do Facebook vai estar na caixa de descrição. Ele conta a história de uma garotinha chamada Mary, que foi criada na Índia por uma babá. Os pais dela não eram muito presentes, então ela recebia de tudo dos criados, porém os pais
pais e a babá acabam morrendo de uma doença e ela vai morar com o seu tio na Inglaterra. Esse tio também, assim como seus pais, nunca para em casa, ele tá sempre viajando. E nessa casa ela acaba descobrindo um jardim secreto que está trancado há 10 anos. Ela descobre que esse jardim pertencia à sua tia, a esposa do tio, que quando ela morreu, o tio trancou esse jardim e nunca mais alguém entrou lá. Não vou contar mais sobre a história porque eu acho mais legal você descobrir o que acontece depois disso, mas vou dizer que é um livro onde nós temos personagens com costumes e atitudes que vão sendo transformados quando eles passam a viver em um ambiente diferente. E isso foi muito legal de ler, o quanto um lugar, o quanto uma amizade pode fazer bem na vida de uma pessoa. A forma que o jardim se conecta com os personagens é incrível, porque o jardim estava isolado e esquecido, e conforme ele vai sendo cuidado, ele volta a florescer, da mesma forma que os personagens vão florescendo também. Então essa associação dos personagens com o jardim é muito bonito. É um livro infantil muito maduro, que agrada a todas as idades, e ele traz uma mensagem muito fofa. E essa é uma história muito alegre, muito divertida, que te empolga bastante durante a leitura. Além da escrita da autora ser muito leve e gostosa de ler, então esse foi o meu clássico favorito lido até agora com o projeto do Clássico Tube. E se você quiser ver a discussão que teve desse livro lá no canal Elefante Literário, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Eu também li esse mês Crave a Marca, também da Verônica Roth. Na verdade, eu comecei a ler ele mês passado, mas eu terminei nesse mês. Eu li ele em e-book, então a foto vai estar aqui do lado. Esse livro é uma mistura de ficção científica com fantasia e distopia. Ele se passa numa galáxia que é conectada com uma energia que é chamada de corrente, e essa corrente confere às pessoas alguns poderes. E a história se passa em um planeta que está em guerra e é dividido em dois povos que se odeiam muito. E no livro nós temos o ponto de vista de dois personagens que pertencem a cada um desses dois povos. O Akos faz parte do povo Tuvesita, que seria um povo mais evoluído e mais pacífico, e a Saira faz parte do povo Shuted, que é visto como um povo mais selvagem e inferior. O irmão da Saira é o soberano do povo Shuted, e ele é aquele cara mau da história, e ele se aproveita do dom da corrente da Saira para matar pessoas. Esse dom da corrente da Saira é de causar dor nas pessoas quando ela toca nelas, e o poder do Akos é de bloquear o dom da corrente das outras pessoas. Esses dons são bem variados entre os personagens, e o Akos e o seu irmão acabam se tornando prisioneiros do irmão da Saira, e ele passa a ser a pessoa que ajuda a Saira a controlar esse dom dela, que é muito poderoso. Além de tudo isso, algumas famílias, como a família do Akos e da Saira, possuem o que eles chamam de fortuna, que é como se fosse uma profecia, onde eles ficam sabendo o destino deles. Meu Deus, eu tentei resumir a sinopse desse livro, mas são muitas coisas. São muitos detalhes, muitas informações que são colocadas no início do livro. E essa foi a minha maior dificuldade durante a leitura. Eu demorei muito tempo para entender todo esse contexto. Eu acho que foi lá pela metade do livro que eu realmente me situei nesse universo. Mas eu achei muito legal toda essa coisa envolvendo o dom da corrente e também as fortunas dos personagens. O vilão também eu achei muito bom, e o livro também deixa vários mistérios no final que me deixaram bem curiosa pela continuação. Mas no geral eu não gostei tanto do livro como eu gostei de Divergente, que é o outro livro da autora. Esse livro foi bem ok pra mim. Como eu falei antes, eu tive muita dificuldade de me envolver com a história. A forma como as informações foram colocadas durante a narrativa não funcionou comigo, então eu fiquei a maior parte do livro bem perdida. O romance do livro eu também achei muito sem graça, então eu cheguei à conclusão que essa autora não sabe escrever casais no qual eu me importo. Mas no geral foi um livro legal, no qual eu vou ler a continuação de curiosa mesmo, mas ele poderia ter sido muito melhor por causa da premissa que ele traz. Esse livro gerou uma grande polêmica porque a autora foi chamada de racista por descrever o povo Shuted, que é aquele povo mais selvagem e inferior com a pele mais escura. Mas eu acho que se eu não soubesse disso antes de ler o livro, eu não teria percebido isso, porque foi mencionado no início do livro junto com todas aquelas informações que me deixaram perdida, então teria passado facilmente despercebido por mim. Mas eu vou deixar aqui na caixa de descrição um artigo bem completo que fala melhor sobre isso para você entender o que aconteceu.
Eu também li A Traidora do Trono, da Owen Hamilton, que é a continuação de A Rebelde do Deserto. Eu não vou falar muito desse livro porque ele é uma continuação e já tem resenha aqui no canal falando sobre ele também. Mas vou dizer que eu amei demais esse livro. A Rebelde do Deserto entrou para os meus favoritos do ano passado e agora esse segundo livro me surpreendeu ainda mais. Eu sou apaixonada pela mitologia dessa história e nesse segundo livro isso foi mais explorado. Eu gosto muito da protagonista também. Nesse segundo livro ela teve um ótimo desenvolvimento e continua sendo uma heroína muito corajosa. Então, se você ainda não leu A Rebelde do Deserto, leia logo e veja as resenhas que eu fiz também, porque o livro é muito bom e é um dos meus favoritos. E eu terminei o mês lendo esse livro enorme que é Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare. Ele é o primeiro livro de uma nova trilogia nesse mundo dos Shadowhunters, que é Os Artifícios das Trevas. A história se passa 5 anos depois dos acontecimentos finais da série dos Instrumentos Mortais, e a protagonista do livro é a Emma, que também apareceu no final dos Instrumentos Mortais. Ela é uma caçadora de sombras da cidade de Los Angeles. Os pais dela morreram nas mãos do Sebastian, pelo menos foi isso que concluíram na época, mas como seus corpos foram marcados com símbolos estranhos, a Emma acredita que foi outra pessoa que matou seus pais. E no início do livro estão acontecendo assassinatos em Los Angeles, onde os corpos são encontrados com esses mesmos símbolos, e agora a Emma passa a acreditar que ela está mais perto de encontrar o verdadeiro assassino dos seus pais. A Emma tem um Parabatai, que é o seu melhor amigo, o Julian. O Julian também ficou órfão durante a Guerra Maligna junto com seus irmãos. Ele tinha 12 anos quando isso aconteceu e foi ele que teve que cuidar dos seus 4 irmãos mais novos. A trama principal do livro é essa investigação de quem está por trás das mortes e se é o mesmo assassino dos pais da Emma. E uma das coisas que eu mais gostei é que esse problema fica resolvido, fica bem amarrado no final do livro. Não é uma coisa que vai ser estendida durante toda a trilogia. Ao longo do caminho vão surgindo outros problemas que aí sim ficam para os próximos livros. Então eu gostei muito dessa construção da história. Você percebe o quanto a escrita da Cassandra Clare evoluiu muito e está mais madura nesse livro, o que já era esperado, né, depois de muitos livros escritos no mesmo universo. E eu sou muito fã desse universo. Eu fiquei muito feliz com esse livro porque ele não decepciona os fãs. Eu acho que spin-offs e continuações são válidas quando o autor continua agradando e surpreendendo seus leitores, e foi isso que aconteceu com esse livro. A personagem da Emma é incrível, eu senti uma conexão muito boa com ela durante a leitura, e com os outros personagens também. Eles são muito diferentes do Jace e da Clary, no qual me irritavam bastante na maior parte dos livros dos Instrumentos Mortais. Outra coisa que eu gosto muito nesse livro é que ele fala muito sobre família. A família do Julian é muito grande e eles têm que cuidar um dos outros, e a Emma passa a fazer parte dessa família também, então eu amei essa união deles. Se você não lê os outros livros da autora, não tem problema ler esse, porque você fica entendendo tudo e fica sabendo também o que aconteceu nos outros livros, mas vou dizer que você vai perder muitas referências, porque os outros personagens das outras histórias são mencionados muitas vezes no livro. Eu ficava louca, principalmente quando mencionava algo das Peças Infernais, que são os meus livros favoritos da autora. Ai, gente, eu ficaria horas falando desse livro, porque realmente eu gostei muito dele e estou louca para ler a continuação. E essas foram as minhas leituras do mês de maio. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Aqui do lado vai ter outros vídeos no qual você pode gostar também. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você for comprar algum desses livros, aproveite e compre pelos links do canal que eu deixo na caixa de descrição. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também. E até o próximo vídeo. Tchau!